Olá, Gresque, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Até que fim deu tudo certo, né? Nossa, parece que passou um ano. Boa noite, Edmeia, tudo bom? Tá faltando um minutinho. Quem tiver interesse, colocar um copo d'água para fluidificar. Bom, já deu nossa hora, 20 horas e 30 minutos. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, mestre amigo, agradecendo, Senhor, pela oportunidade de estar aqui. E pedimos permissão de iniciar o trabalho da noite de hoje. E que ele seja proveitoso não só para os encarnados aqui presentes, como todos os desencarnados que já estão a postos, esperando esse momento. Graças a Deus. Bom, depois de um longo mês, né? Estamos aqui de volta com o nosso curso. Tudo bem, Rosana? Matheus, Andréia, Edmeia, tá todo mundo chegando para nossa aula, né? Hoje nós vamos estudar o capítulo 17, que fala, que tem como subtítulo Vinde a mim. Mas antes disso, vamos dar uma relembrada, né? Porque um mês é muito tempo. Eu também tô com muita saudade dos nossos encontros, Gresque. É muito prazeroso sempre. É um prazer, não é nem um trabalho para mim, é um prazer. Minha avó dizia que quando a gente faz o que gosta, a gente nunca trabalha na vida. Então isso para mim não é um trabalho. E vamos lá. Então, recordando, quem optou, todos já tinham recebido alta, aí foi dividido o grupo que ia ficar, quem ia reencarnar imediatamente, e o grupo do Camilo e mais alguns outros lá que faziam parte, eles permaneceram e ficaram na colônia Maria de Nazaré. E no dia seguinte eles deixariam o departamento hospitalar. Eles foram acompanhados por Alceu e Romeu, né? Romeu e Alceste, até o novo domicílio, que ficava numa outra colônia. E nesse caminho que eles foram fazendo, né? Eles começaram a perceber a mudança de muitas coisas, começando com as cores, né? As cores deixaram de ser monocromática para passar a ser colorida, né? A esfera ficava apenas 1 grau a mais do que a colônia Maria de Nazaré. 1 grau apenas acima, um pouquinho de nada. E esse pouquinho aí a gente vê, quando tá ruim, né? Um pouquinho de nada é muita coisa, né? Quando a gente está se afogando, conseguir chegar à tona e pegar um pouquinho de ar já é muita coisa. E era isso que estava acontecendo com eles.
Ele estava saindo de um naufrágio, que ainda era náufragos, mas já estava conseguindo respirar um pouco. E quem era o diretor, né, da Cidade Esperança? Era o irmão Sóstenes. E o irmão Sóstenes falou para eles o seguinte: confiai. Assim que eles chegaram, dando as boas-vindas, né? Confiai, aprendei, trabalhai, a fim de que possa vencer. Porque nada é sem esforço, nada é sem sacrifício, nada vem de mão beijada. Esse negócio de que eu estou reencarnando e vim a passeio, isso é bobagem, porque nós estamos aqui com uma carteira de trabalho e com muitas situações que a gente tem que resolver. Então a gente tem que confiar, e isso serve pra gente. A gente tem que aprender o que a gente veio aqui fazer, trabalhar muito para que a gente possa redimir os enganos de outras encarnações. E vimos que Maria Santíssima, olha só que fofa, ordenou a criação da Cidade Esperança com o objetivo de proporcionar preparativos honrosos para a reabilitação indispensável para todos eles. E aí a gente vê o amor e o respeito que Maria Santíssima tem por todos os seus filhos, que tem por toda a população, que tem por todo o globo terrestre, que tem por todo o mundo, porque elas eram suicidas, eram tidos como criminosos no plano espiritual por terem atentado suas vidas, e assim mesmo ela se preocupava em preparar uma colônia, uma cidade, e a cidade já tinha o nome de Esperança, porque a esperança ali tinha que nascer, porque o que justamente levou todos eles ao suicídio foi a desesperança. Então ela colocou o nome apropriado, Cidade Esperança, para que a esperança viesse a nascer no coração de todos eles, para que eles possam ter uma encarnação vitoriosa. Mas para isso eles deveriam ter obediência, porque eles eram indisciplinados por natureza, tanto é que tiraram suas vidas. E obediência significa disciplina. Eles tinham que aprender a compreender as suas próprias necessidades e aprender a sua própria necessidade. Isso nós damos o nome de autoavaliação. A gente tem que se autoavaliar para a gente saber quem nós somos e do que precisamos mudar, do que a gente tem que acertar. Tudo parte da autoavaliação. E vimos que haviam duas supervisoras, Mary Lumière, que mais tarde nós vamos conhecê-la mais de perto, e Vicença de Guzmán, que era irmã do conde Ramiro de Guzmán, conhecido já de Camilo. E eles foram convidados para uma reunião de honra, porque eles tinham acabado de chegar, né? Já estavam todos lá reunidos, e foram convidados para uma reunião para que eles pudessem conhecer seus mentores, onde ficariam eles até o final do curso juntos. E foram convidados por duas entidades. Esse convite foi feito por duas entidades femininas, que era Rita de Cássia Forjaz Frazão, que era uma menina lourinha, mimosinha, que parecia mais um anjo, e Doris Mary Steele da Costa, que fora a mãe terrena de Joel, amigo deles lá no Hospital de Maria de Nazaré. E aí já começa a ser inserido as moças, né? O feminino, que até então tinha sido separado desde a entrada deles ao tratamento no Hospital de Maria de Nazaré. E algum tempo depois, eles foram recebidos num grande auditório para que fosse apresentado lá os professores responsáveis pelo curso. E essa turma tinha 200 alunos, somente 200 alunos. E vimos que havia um número muito grande nesse local de mulheres brasileiras. Olha só que coisa preocupante, né? Elas pertenciam a variados planos sociais na Terra. Não eram assim, era só pobrezinha. Não, e a estatística de suicidas femininos era infinitamente maior do que a de Portugal. E o diretor, irmão Sóstenes, ele presidia essa reunião que ia começar. E a mesa era composta de um ancião de barbas níveas, né, que descia até a cintura, um hindu clássico, que apresentava um pouco menos de idade, e um jovem que ocupava uma outra cátedra, que ele ficava um pouco mais distante, mas que era um mestre também.
E o início do discurso começou da seguinte forma pelo irmão Sóstenes. Foram os únicos que atingiram, isso aqui é um resumo, tá? Foram os únicos que atingiram condições de serem matriculados, quer dizer, nem todos que foram para lá tiveram essa oportunidade de poder pertencer a esse curso. Vocês estão tendo o direito de usufruir da bondade do Pai. Como nada conhece da vida espiritual, urge que a conheçam. Porque eles achavam que era matou o corpo, matou tudo, que não existia um espírito, né? E que a vida continuava no plano espiritual, aonde é a nossa pátria, né? Aqui, o corpo físico, a gente só precisa dele para a gente fazer o nosso dever de casa. Iniciarão no curso de reeducação moral, mental e espiritual, e que era o que todos eles precisavam, porque o objetivo desse curso era o esclarecimento que permitirão que na próxima encarnação seja reparadora, que seja recuperado aquele tempo que eles perderam, e eles vão ter que parar do mesmo ponto no ponto que eles cometeram o suicídio, e fornecer reabilitação decisiva dos erros sucumbidos. Irmão Sóstenes finaliza o discurso da seguinte forma: não saireis do nosso instituto enquanto não receberdes certificados de reabilitação. E esse certificado de reabilitação, a prova final, vamos dizer assim, seria concedida após a reencarnação. A reencarnação era a prova de validação do aprendizado. Se eles conseguiriam chegar até o término delas, se eles não iriam se suicidar, de que forma que eles iam proceder durante a vida, se eles iam cometer os mesmos erros e enganos das vidas pretéritas. Então ali seria a validação do aprendizado. E quem eram esses educadores, né? Era o nosso querido Epaminondas de Vigo, né? Que ele foi um discípulo de Simão Pedro, assim como Sorialmar, né? Os dois tiveram a eminência, o percurso todinho com Jesus. E ambos tiveram a mente voltada desde muitos séculos para altas expressões da espiritualidade. E o nosso queridíssimo Aníbal de Silas, né? Conheceu pessoalmente Jesus de Nazaré. Foi um daqueles meninos que Jesus acariciou, né? Foi quando ele disse: vinde a mim, que vinha aquelas crianças todas, né? Que as mães querendo que Jesus curasse seus filhos, né? Vendo já todos os milagres que ele já tinha feito. E aí os discípulos começam a querer impedir que as crianças chegassem, e Jesus vai e fala: vinde a mim, as criancinhas, que elas herdarão o reino do céu. E essa passagem é muito linda, muito linda, muito linda. E dedicou-se o Aníbal ao amparo e educação infantil e da juventude. E ele trabalhou tanto com isso que as energias desse grupo de espíritos com quem ele trabalhou fez que ele tivesse uma feição de adolescente. Ele tem um aspecto de rapazinho, ele não tem um aspecto de senhor ou de um homem maduro, né? Ele tem um aspecto juvenil. E ele teve vidas sucessivas de renúncia, trabalho e sacrifício. Isso tudo pra gente, olha, para servir como exemplo de que nada é fácil, nada vem de graça. Nós temos que fazer várias renúncias, sim. Nós temos que trabalhar muito, sim, porque nós viemos aqui para correr atrás de situações enganosas que nós deixamos para lá. E sacrifícios, sim, porque nós não estamos num parque de diversão, né, meus amigos? Então é necessário que a gente tenha essa consciência. E Jesus, vendo isso tudo, Jesus desce, né, das suas esferas de luz e vira para Aníbal e fala: vai, Aníbal, e dá dos teus labores a legião de minha mãe. Socorre com meus ensinamentos que tanto prezas, o que mais destruídos de luzes e de forças encontrares, confiados a seus cuidados. Pensa, de preferência, naqueles cujas mentes hão desfalecido sob as penalidades do suicídio. Através das minhas lições, ensina-os a amar, servir e a dominar as paixões. Como isso também serve pra gente, né? Nós temos que ensinar, a gente tem que aprender a amar, que a gente ainda não sabe. A gente tem que servir,
Porque o verbo que nós viemos conjugar nessa encarnação é trabalhar, servir e amar. E dominar as nossas paixões, que são por elas que nós nos perdemos. E os três tinham sido contemporâneos de Jesus. Jesus, quando pregava, ia formando quadros explicativos maravilhosos na mente das pessoas que seguiam, 2 minutos, quadros explicativos de maravilhosa precisão e encanto inexprimível, seguiam inesperadamente a visão dos ouvintes de boa vontade. E aí a gente vê que Jesus, ele tinha uma força tão grande que na medida que ele falava, as pessoas... Por isso que ele ficava em cima de um monte, tinha uma multidão de gente e todos escutavam plenamente tudo que Jesus falava. Porque ele tinha uma capacidade muito grande de conseguir fazer esse tipo de transmissão e entrar na mente das pessoas. E o irmão Sóstenes conclui o seguinte, que seriam separados ainda naquele momento, isso tudo eles estavam na reunião, que o feminino ainda não ficaria junto do masculino, que eles nasceriam separados um do outro, mas que poderiam estar em contato somente no decorrer das aulas ou nos dias de reuniões recreativas, mas seriam acompanhados, né? E quanto não progredirem, eles ainda teriam que ter esse tipo de separação, porque o feminino com o masculino embaralharia muito a mente deles. E no anfiteatro, assim que eles entraram, onde havia uma reunião, estava escrito em cima de uma tela a seguinte passagem de Jesus: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave é meu jugo e leve é meu fardo. Isso está em Mateus 11, 28 a 30. E Aníbal de Silas aparece para iniciar a aula, né? Seguido de 2 adjuntos adolescentes, né? Como ele, que tem o nome de Pedro e Salúcio. E sobre o tablado, porque eles ficavam num local mais acima, 6 irmãos iniciados, que eles eram suicidas, se apresentavam junto com ele. Então eram os 6 com mais 2 7, né? E Aníbal convida todos a orar no final. Isso já foi o término já do capítulo anterior. E quando ele termina, e orar é uma coisa importantíssima, porque nesse momento a gente já eleva nosso pensamento, a gente já modifica o nosso sentimento, a gente já modifica a nossa forma de pensar, porque na hora que a gente pode estar no maior tormento, quando a gente fala, Senhor, me ajuda, não sei o que fazer nesse momento tão difícil. A gente, naquele momento, a gente já recebe um balde de bálsamo, né, que nos acalma, que nos tranquiliza. E as aulas exerceriam influência sobre o destino, tanto no desenvolvimento moral quanto mental de cada um deles. Porque o desenvolvimento moral deles era uma coisa que tinha que ser com muita importância, porque o que faltava absolutamente em todos eles era a moral, né? Todos eram arrogantes, todos eram vaidosos, presunçosos, donos e conhecedores da verdade, e foi assim que eles chegaram no plano espiritual como suicida. E iniciando o capítulo de hoje, né, que é Vinde a mim, Aníbal, que é o instrutor, começa a reunião falando da urgência, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados, se reeducar sob a orientação das fecundas normas cristãs. Então, ele já começa dizendo, no início da aula dele, que a reeducação era importantíssima. Mas era importantíssima só para eles? Para nós também, né? Nós temos que reeducar nossos hábitos, reeducar nossos pensamentos, reeducar nossos sentimentos, né? Reeducar nossa forma de falar, agir e proceder, porque tudo isso vai formar o espírito regenerado para esse mundo que nós estamos nos encaminhando. Quando essas lições vêm todas para a gente, há quanto tempo a gente escuta todas essas palavras sem se tocar que a gente tem que se regenerar
regenerar agora. A gente acha que a gente vai fazer isso tudo depois. Não, a gente tem que se reeducar agora, a gente tem que pensar diferente, a gente tem que falar diferente. Vamos acertar todas as vezes? Não, não, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos, mas há caminho da perfeição. Mas cada vez que a gente escorregar e cair, a gente se levanta e fala: Senhor, da próxima vez eu vou estar mais atenta, da próxima vez eu vou conseguir. E afirmou não existir misticismo supersticiosos, nem fatos miraculosos e anormais na epopeia magnífica do cristianismo. E isso é muito importante, porque as pessoas acham que tem que botar a aguinha, não sei o que lá atrás da porta, ou não pode deixar chinelo de cabeça para baixo, porque a mãe morre. Isso aí era coisa que eu tinha quando criança. Passar debaixo de uma escada, gato preto. Não, na minha casa, ainda bem que eu morava em casa quando era criança, não podia abrir um guarda-chuva dentro de casa, porque achava que aquilo ia trazer tudo que era tipo de azar para dentro da casa. Agora, o que o pobre do guarda-chuva tem a ver com isso, gente? Espelho quebrado, comer ave no Réveillon, até hoje as pessoas não comem, né, com pouquíssimas exceções. Não pegar sal. Eu conheço uma pessoa que eu tô vendo o dia que ela não vai conseguir tocar em mais nada. Ela não pega sal, não pega colher, não pega garfo, faca, prato, nada que você dê na mão dela, ela pede para botar em cima de algum local e aí ela pega em seguida. Botar a bolsa no chão, nem pensar. Isso tudo é falta de quê? Isso é falta de fé. É não acreditar em Deus, Pai, nosso Pai, que nos ama, achando que se a gente pegar um sal da mão de alguma pessoa vai acontecer alguma coisa de ruim. E o que leva a crer nisso? Cegueira patética da ignorância. Desculpa o termo, gente. Só o estudo nos tira da ignorância. Só o estudo nos tira desse estado patético. Porque é só através do estudo que a gente vai se libertar. Só, não tem outra história. A gente vai compreender as nossas tragédias, as nossas situações enganosas, só através de estudo. E vai nos tirar daquele puff confortável do coitadinho, que a gente insiste ainda se colocar como infeliz, como perseguido, como Deus não me ama, como meu vizinho é infeliz, só o meu filho que não presta. E a gente vai começar a entender, inclusive, a planejamento reencarnatório, a importância da família na reencarnação e quem são aqueles espíritos que vieram conosco, que temos que nos reparar. E ao contrário disso, o cristianismo, a doutrina universal, tem por objetivo a recuperação moral do homem e a sociedade que vive no seu longo carreiro evolutivo. É isso que baseia a doutrina universal. É isso, na recuperação moral do homem e como o homem não vive sozinho, na sociedade. A sociedade ruim, a minha casa está ruim, o homem está ruim, porque o reflexo da sociedade é o conjunto de famílias que estão desorganizadas e com vistas ao engrandecimento da humanidade perante as leis de Deus. E aí eu já falei da encarnação, que nós estamos aqui para encaminhar, para nos encaminhar a cada dia para uma condição melhor. Não vamos esperar a encarnação acabar. Cada dia é o dia da gente se melhorar. Hoje é o momento da gente deitar e falar: Senhor, eu quero que amanhã eu acorde com novas propostas e com novos propósitos no bem, né? Que o mal não me vença, que o ódio não me domine, porque nós temos que vencer essa nossa inferioridade. E logo na primeira aula, né, consistia na apresentação de sua personalidade. A primeira coisa que Aníbal fez foi dizer quem era ele, né? Com que objetivo? E isso é muito bom para quem dá aula, para quem é palestrante, orador, divulgador de uma forma geral da doutrina, evangelizador, que o objetivo, que seus exemplos estimulassem na cena espinhosa, que seriam chamados a solver os seus débitos enormes. Porque às vezes as pessoas, eu já escutei várias vezes essa frase, e eu tenho por hábito sempre de me apresentar no início das minhas aulas, que eu sou um espírito ainda imperfeito, que eu ainda estou em evolução.
E por eu estar ainda em evolução, muitas das vezes é necessário que a gente se esgrime, que se arranhe. Porque às vezes o aluno falava assim, ah, mas você que é tão evoluída. Gente, o menos evoluído é o instrutor, tanto é que ele está ali para poder estudar e passar aquele ensinamento de uma forma mais fácil, né? Presidente de casa espírita, gente, é um débito enorme, tanto é que ele já veio com essa missão, que é para fazer aquilo, para que ele consiga reparar o maior número de pessoas ao mesmo tempo, trazer de volta aquele grupo de pessoas, assim como palestrantes, instrutores, que desencaminhou em encarnações passadas. Nós não estamos aqui por um acaso. Então, vamos botar em mente, presidente de casa espírita, instrutor, palestrante, todo mundo são espíritos que estão em evolução ainda, mas são espíritos imperfeitos e não estamos com essa bola toda. E ele continua, será sempre de boa pedagogia o seguinte, que o mentor apresente seus próprios exemplos aos alunos, para estimulá-lo a senda espinhosa que iriam passar. Porque Epaminondas nós vimos, o Aníbal, nós vimos que ele teve renúncia, sacrifício e muito trabalho. Ou seja, ninguém chega a um apogeu, a uma condição acima, sem se esforçar. A gente tem que se esforçar diariamente, com a finalidade que ele botou isso tudo. Observar neles os defeitos, nele Aníbal, os defeitos enormes de um caráter retificado pelo amor do bom pastor. Ainda mais ele, né, que foi acariciado por Jesus. Então ele fez questão de mostrar, e essa vai ser a beleza da aula de hoje. É ele mostrando para todos os seus alunos quem é ele, como ele viveu, as situações que passou, que não foi fácil para Jesus, gente, não vai ser fácil para ninguém. Jesus foi um exemplo vivo nosso, que nada foi fácil, que tudo teve sacrifício, trabalho e renúncia, tudo. Nada veio assim de mão beijada. E também para que aprendesse a amá-lo e nele confiar, tornando-os seus amigos, considerando-os bastante digno de ser ouvido e acatado. Porque ninguém é santo. Em algum momento a gente sempre vai dar uma escorregada, porque nós ainda estamos em andamento da nossa personalidade da manhã. A gente ainda está caminhando hoje, construindo essa pessoa melhor, que amanhã certamente nós seremos. E essa apresentação serviria para que o reerguesse das sombras da impiedade em que se encontrava. Porque todos eles estavam se sentindo tão, já com tudo que eles tinham visto, tão assim para baixo, assim, meu Deus do céu, estou muito ruim mesmo, que besteira que eu fiz. E isso era uma forma que eles tinham de ver no outro que eles poderiam ser igual também, não é isso? Que eles poderiam chegar onde ele chegou, ou até mais. Jesus mesmo dizia pra gente que tudo aquilo que ele fazia, nós podíamos fazer e muito mais. Olha que incentivo que ele dava pra gente. Nós temos a possibilidade de chegarmos a sermos Cristos. E tudo vai depender das nossas caminhadas, das nossas passadas, se serão grandes ou se serão curtas. E Camilo refletiu que não éramos cristãos, senão adversários de Cristo, ovelhas rebeldes que, em verdade, não conhecia seu pastor, porque eles estavam sendo apresentados naquele momento para Jesus. Eles não conheciam Jesus, eles não faziam ideia do amor daquele irmão querido nosso que deu a sua vida por nós. E então o jovem Aníbal contou a sua vida da seguinte forma: não apenas a existência última, mas as variadas migrações terrenas no giro evolutivo que lhe fora próprio, seus deslizes como espírito em marcha, assim como nós. Nós temos deslizes porque ainda somos espíritos em marcha. E isso não é para a gente se acomodar nos deslizes não, hein? Isso daí é para a gente caminhar. Caminhar como Aníbal caminhou, Epaminondas e outros, né? Até poder chegar numa condição melhor.
É o nosso dia de amanhã que vai ser o nosso presente, o presente de fazê-lo melhor. É um presente que nós nos damos de ter um dia todo limpinho, imaculado, para que a gente possa ali escrever um dia honrado, um dia digno. E ele começa a contar o seguinte: as suas lutas pela redenção, frente aos sacrifícios e às lágrimas das reparações, o impulso para o bem, os incansáveis labores que lhe trouxeram os méritos nas inspirações do vero arrependimento pelo tempo perdido. Tem muito. Uma vez eu li um livro, que eu já não sei qual é, né? Que o Espírito falava que ele, quando chegou no plano espiritual, o que ele mais teve foi vergonha do tempo que ele perdeu na sociedade. Porque ele era de um ócio assim impressionante. Tudo deixava para depois, não fazia nada. E a vergonha que ele sentiu no plano espiritual, pelo tempo perdido, pelas horas dormidas em excesso, pelo excesso de descanso, pelo excesso de preguiça, e foi uma vergonha que ele passou muito grande. E ele falando dessa vergonha, ele demorou 5 capítulos, para você ter uma noção como foi vergonha. Labores sempre crescentes, cada vez mais árduos. Você vê que não teve facilidade. Aprendizados realizados durante a erraticidade. Tarefas e missões no plano astral como no material, a fim de provar a eficiência do progresso adquirido. Porque tudo nós temos que fazer prova, né? Ele teve que provar que ele passou por todas aquelas situações, através de incansáveis labores, através e cada vez mais árduo, não é? Tanto na erraticidade quanto aqui, até que ele pudesse provar a eficiência de que ele tinha conseguido ultrapassar. Foi fácil essa trajetória dele de Aníbal? Não. Teve vidas sucessivas, né, de trabalho e tudo mais, que é como ele agora acabou de falar. Vai ser fácil pra gente? Não. E olha como fica mais fácil quando a gente consegue saber disso. Porque a gente não é surpreendido. A gente já sabe que vai ser difícil, não impossível. Mas o difícil, quando a gente coloca dor, revolta em cima, ele fica infinitamente pior. Porque Maria já disse que tudo passa. E tudo passa mesmo. Então, quando estivermos diante de um dever de casa, é só respirar fundo e ter dignidade para passar pelaquela situação, né? Sem se atormentar. Por exemplo, agora, para você ver como eu ainda estou primitiva, eu fui entrar no Facebook para poder entrar na página e dou de cara com uma página nova. E eu falei, gente, onde é que está a página que eu tenho que entrar? Nada mais estava no lugar. Comecei a ligar para Simone, Simone me ajuda. E a Simone entrando até uma hora que eu apertei tantos lugares que eu entrei para dizer a vocês que eu não sei como. E assim que eu consegui, com absoluta falta de equilíbrio, achar a página em que eu tinha que apertar o vídeo e contrair uma dor de cabeça imediatamente. Eu falei, Simone, eu consegui, mas eu tô com dor de cabeça que tive que tomar remédio mesmo. Isso não é falta de equilíbrio, gente. Isso é falta de equilíbrio numa coisa assim. Eu tô dando um exemplo simples, tá? Não tô falando de situações mais complicadas, não. Só um exemplinho pra gente aprender a se equilibrar. Olha que eu estou estudando isso e vendo essa parte de equilíbrio. Eu não passei no teste, porque eu fui testada e não passei. E olha, tinha meia hora antes de entrar, ainda bem que eu tive meia hora antes. Fiquei, meu Deus, porque é um compromisso que a gente tem. Estar aqui no dia e hora marcado com uma aula para ser dada. Eu simplesmente não posso não saber entrar na página. Isso é muito primitivo, inclusive. Mas graças a Deus estou aqui. E Camilo continua. Era com assombro que ouvíamos as palavras de Aníbal traduzidas em imagens e cenas a se refletirem na tela miraculosa que lhe ficava junto. Lembra daquela tela lá no início que eles botavam, aqueles conectores que aí... isso é na minha memória do suicida. Memória suicida. Memória suicida. Lá Genopenalva, lembra? Eu tô tantos cursos, gente, que eu já tô ficando assim.
que botava, que aí ia passando naquele quadro, aquela televisão de plasma enorme, o que a pessoa pensava de cada um deles, para que pudesse ali saber onde é que eles faliram e como faliram e por que faliram, para que eles pudessem aí então trabalhar a situação deles. Então, quando o Aníbal começava a contar, era refletido aquele cinema assim na frente de todos eles, mostrando tudo o que estava acontecendo. Enquanto falava, a realidade de suas transmigrações terrestres, espirituais, se produzia ali com tanta verídica nitidez que nós julgávamos coparticipar daquele quadro. Quer dizer, ele não só falava, ele mostrava. Olha só que dignidade, né? Porque às vezes a gente conta, eu não falei muito bem, ai meu Deus, estava tão irritado e só. Você não diz como é que foi o caso. Ali ele contava e mostrava com nitidez ao ponto de todos eles pertencerem fazendo parte daquele quadro que eles estavam vindo. Pois a alta sugestão sobre nós exercida dominava nossas faculdades, ligando as vontades do mentor e dos seus compares ali presentes, elevando-nos a olvidar de que não passávamos de meros alunos que recebiam a instrução, a primeira aula. Essa maravilha foi a primeira aula que eles iam ter do Aníbal. E Camilo fala, quando cessou o dramático desfile, ou seja, quando as imagens terminaram, o belo instrutor adolescente surgia no nosso entendimento como um ser amado, por admiração, que nunca mais eles seriam separados, porque eles ficaram tão impressionados com tudo que eles viram e ouviram, né, que ele passou a ser imediatamente uma pessoa querida pela simplicidade, por se mostrar igual ou pior. Olha só que beleza de caráter, né? Como é bom uma pessoa fez uma situação assim meia de feiura, né? A gente fala, não fica assim chateada não, depois você conserta. Eu também já fiz uma bobagem assim dessa, dá um consolo para a pessoa, pelo menos para se sentir menos mal, né? E foram um consórcio das nossas almas com a dele, porquanto o mais viva atração afetiva impelia eles para Aníbal. E aí o professor ganhou todos os alunos, porque daí em diante eles estariam com os ouvidos e mentes e coração aberta para tudo que ele falasse, que inclusive era o objetivo deles mesmos. E Aníbal explica que tudo que eles tinham visto e não entendido, né? Porque ele começa a explicar o porquê daquilo tudo. Porque eles não tinham acervo assim, intelectual para eles poderem entender aquilo tudo que estava se passando na frente dele. Aníbal falava e as imagens iam sendo reproduzidas. E eles não tinham intelecto eles não tinham arquivo, eles não tinham acervo, por como eles achavam que viver se matou, acabou tudo, eles não tinham noção do que viria a ser isso. E ele começa a explicar. As cenas a que acabaste de assistir, deslizando sobre esta tela reprodutiva, que não é senão um espelho singular para vós desconhecidos, onde deixei que se refletisse minha própria alma, foram as minhas recordações, caríssimos discípulos, acordadas, intactas, vivas dos refolhos supremos da consciência. Então eles estavam vendo o quê? O perispírito dele, né? Porque o refolho, a gente tira o quê? Não é no nosso perispírito que fica todas as nossas informações, no nosso corpo astral, porque nós somos corpo, perispírito e espírito. E o espírito só consegue conversar com o corpo através do perispírito. Assim que o corpo morre, né? Falece, fica junto com o corpo o duplo etéreo, que é o perispírito, que é recolhido de todas as situações do globo terrestre, e o restante das camadas
seguirão para o plano espiritual. E no plano espiritual, a camada seguinte, que é a mais densa, logo após o duplo etéreo, será o corpo astral, formando aquele conjunto de camadas, né, de outras vidas. E Aníbal fala, uma operação melindrosa que acabei de ver, existe sacrifício por parte de quem atenta, né? O que conseguiu? E de que forma ele conseguiu reproduzir aquelas imagens todas? Sozinho ele iria conseguir fazer isso? Não. Se lembra que ele ficou sentado na aula passada, que chegaram os seis alunos dele suicida, né? Que sentaram em círculo e ele no meio. E mais os dois companheiros dele, que também tinham Saulo, e esqueci o nome do outro, que eles ficaram no tablado com os aparelhos ligados no cursor. Então, eles 7, eles conseguiam mandar fluidos magnéticos para Aníbal, para que Aníbal tivesse condições de reproduzir o som e as imagens e os movimentos. Ele sozinho ficaria muito difícil para ele. E aí a gente conclui que todos nós precisamos um dos outros. Todos nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos de amparo, todos nós precisamos de uma mão para segurar. Todos nós. A nossa vida, quanto maior número de pessoas nos ajudando, melhor fica. Né? É besteira falar, eu não vou aceitar de jeito nenhum. Eu, quando alguém me oferece, eu já falo, aceito e agradeço. Sou muito grata, aceito sim. Porque, primeiro, que é delicado, e segundo, que a nossa vida fica melhor. Quanto maior número de gente tem nos ajudando, ainda vai fazer falta. Porque tem dia que você vai precisar de alguém e não vai ter ninguém para te socorrer. E ele continua, participo-vos que não tardeis, que ele começa a dizer que eles não ficam espantados, porque mais tarde eles vão viver essa experiência de fazer exatamente aquilo que ele está fazendo, extraindo deles mesmo os arquivos no refolho de suas almas, que seria retirado da onde? Do perispírito. O conhecimento que agora presenciado como nos planos da espiritualidade, mesmo o conhecimento que agora presenciado, comum nos planos da espiritualidade, mesmo vulgaríssimo, um dia enriquecerá as aquisições intelectuais e as científicas da Terra para o galardão dos homens através da ciência psíquica transcendental, que já estamos entrando nessa área, já é uma área pesquisada, se vocês pararem e derem uma olhadinha na internet, vai encontrar bastante coisas, não a ponto deles, porque nós ainda não temos, mas nós já estamos engateando. Eu me lembro que uma vez eu dei uma palestra, falava sobre a união da ciência com a religião. E na minha pesquisa eu encontrei uma pesquisadora da USP no sul do Brasil, lá embaixo, que ela fazia, claro que a USP confeccionava os aparelhos para ela, e ela começava a captar ruídos do plano espiritual. Como já é prometido pra gente, qualquer dia a gente pega um telefone, ou em cada casa vai ter um visor, que quando você quiser conversar com o seu desencarnado, é só chegar ali. Daqui mais pra frente nós vamos ter isso, né? A gente vai poder conversar com nossos queridos que já foram pra frente, né? Chegaram lá na frente de nós. E até lá, porém, haverá o homem de moralizar-se, desenvolver faculdades preciosas do espírito, as quais no momento ele ignora possuir, e a fim de então tornar-se digno de tão sublime aquisição. Porque a gente tem que ser digno para ter esse tipo de possibilidades de talento. Nós temos que sermos honrados e temos que ter dignidade, porque senão já vai utilizar isso para pegar o outro país, para assaltar o outro estado, para fazer uso de uma forma indevida. Na própria terra, esse dom, cujo valor inestimável ainda é desconhecido às inteligências vulgares,
foi exercida para as altas finalidades da educação das primeiras massas que se fizeram cristãs, como no Império Romano. Lembra que Jesus utilizou esse método, porque na época lá de Roma, né, que massacrava todo mundo, Jesus fazia curar, Jesus fazia as pessoas andarem. Na ausência de Jesus, os seus apóstolos foram dados a eles essas possibilidades de fazer. De quando estivesse falando também, palestrando, que as imagens parecessem na mente das pessoas. Porque eles falavam na rua, né? Sem acústica nenhuma. Só com essa capacidade muito grande do intelecto mesmo, né? Que eles conseguiam atingir grandes massas. Imagina Jesus no Sermão do Monte, né? No alto de um elevado, todo mundo lá embaixo, e Jesus falando assim como eu estou falando, e como se fosse um megafone que chegava no ouvido de todas as pessoas. Aliás, nem todas. Seria difícil fazer compreender o sublime alcance do Evangelho do Reino às criaturas simples e iletradas, apenas com o ardor da oratória, a magia do verbo. Eles eram muito ignorantes, e por isso que Jesus, para começar, utilizava as parábolas, porque eles não tinham aquela capacidade de entendimento. Imagina, eles que vinham das leis mosaicas, né? Aparece Jesus, que era tido basicamente como um subversivo, que ele veio mudar tudo, dizendo que era para perdoar o inimigo, que era para dar o outro lado da face, não é isso? Então eles não entendiam. Então Jesus tinha que passar a lição moral através das suas parábolas. Que a parábolas ele falava o quê? Falava do pescador, falava do outro que vinha reclamar que o irmão ficou com mais herança do que ele, da dracma perdida, até Nicodemos, que seria um doutor da lei, ele também não entendeu perfeitamente o que Jesus tinha dito, quando Jesus disse que a gente renasceria de novo. E ele foi procurar Jesus na calada da noite e perguntar: Senhor, Jesus, como é que eu posso entrar no ventre da minha mãe? Como é que eu velho, do jeito que eu tô, posso vir a nascer? E o Jesus explica: o que vem da água é água, o que vem do espírito é espírito, o que vem do corpo é corpo. Ou seja, é a reencarnação do que Jesus estava falando. E Nicodemos não entendeu e saiu dali sem entender, porque ele era muito longe ele aceitar a reencarnação. E o Nazareno, senhor de poderes psíquicos incalculáveis, dono da maior força mental que já nos foi dado conhecer, expondo suas formosas lições, criava cenas e corporificava-as, dando aos ouvidos maravilhados, ouvintes maravilhados, o esplendor da visão interior, que o seu pensamento fecundo e poderoso não se cansava de distribuir. Ou seja, o Jesus pensava e aquele poder psíquico dele ia embora, né? Como às vezes as pessoas falam: ah, mas em todo lugar tem um doutor Bezerra. Doutor Bezerra, ele também tem essa capacidade de estar em todos os lugares, e os seus obreiros, os que trabalham também junto com ele, né? Que já sabe como ele faz e como ele procede. Porque nós ainda somos muito pequeno ainda, né, nos entendimentos, né, das leis de Deus. Nós ainda não entendemos as parábolas, né, conforme o bom samaritano. As pessoas interpretam a parábola do bom samaritano quando ele pega aquela pessoa que estava caída, que deixa na estalagem e fala que quando voltasse pagaria as contas. Ele era uma pessoa boa, mas ele não levou para casa dele, porque ele não sabia quem era a pessoa. Ele socorreu aquele irmão que estava caído no caminho, com dignidade. Deixou numa estalagem para ele ser cuidado. Mas ele não ousou em colocar dentro de sua casa, porque ele não conhecia, e isso não o tornava uma pessoa ruim. Porque ajudar ao próximo é uma obrigação nossa. Botar dentro da nossa casa é só quem a gente conhece. Bom, seguindo.
E certo, porém, de todos aqueles ouvia tarará, tarará, mesmo, né? Mas os simples, os sofredores e os sedentos de justiça e de esperanças, os de boa vontade, o destituído de vaidade e quem o egoísmo de séculos já não medrava, seguiam-lhe as ondas criadoras do pensamento luminosos e absorviam os ensinamentos exemplificados de todas as formas, porque ficaria mais fácil para ele compreender. Agora, nem todos que estavam ali estavam vendo daquela forma, enxergando daquela forma, porque os que não tinham a boa vontade dentro de si só estaria escutando realmente a voz de Jesus e o que ele estava explanando. Agora, os que tinham boa vontade no coração, eles eram abraçados com tudo aquilo que Jesus dizia. Seus discípulos, do mesmo modo, ao falarem dele, eram imediatamente corporificados em sugestões poderosas para a visão do ouvido sincero de boa vontade. Ou seja, a mesma coisa que Jesus fazia, as imagens eram criadas na mente das pessoas para que elas pudessem entender. Quantas vezes a gente fala uma coisa para alguém, ainda mais a gente que trabalha com comunidade, não é simples de compreender mesmo, né? É um universo diferente. E a gente tem que ter calma para explicar, porque a gente não tem esse poder psíquico. A gente explica uma vez. Olha, eu tinha uma senhora que ela era a coisa mais fofa do mundo. Ela tinha só um dente e eu tinha um amigo que era dentista, ia fazer uma prótese para ela e ela dizia que não ia não, que a única coisa que ela tinha, e ela levantava assim o dente, é esse dente aqui, dona Serrana. Eu morria de rir. E o meu amigo teve que fazer uma prótese com aquele dente, que aquele dente ela não tirava de jeito nenhum. E ela queria botar o nome da neta dela de vicissitude. Gente, mas olha, ainda bem que uma criança para nascer demora 9 meses, porque eu demorei 9 meses para convencê-la que aquilo não era um nome bom para botar numa criancinha. E aí você vê a dificuldade de Jesus naquela época, com aquele povo muito mais rude, muito mais sem esclarecimento, muito mais sem conhecimento, entender. E Jesus passar a lei de Deus para eles, passar amor, passar moral, porque todo mundo matava todo mundo roubava todo mundo tinha mulher de todo mundo, porque tudo era sem limite, era um desequilíbrio enorme. Porque a mulher adúltera só tinha mulher adúltera, não tinha um homem adúltero. Então já era uma coisa machista desde que o mundo existe, né? E Jesus vira e fala para aquele grupo de pessoas, né? Que estavam ali de boa vontade, que conseguia escutar, ver e ouvir, ver as cenas que Jesus falava. E então, justamente no Sermão no Monte, Jesus fala: bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Jesus, quando falou isso, ele falou exatamente para esse grupo de pessoas que conseguia captar, né, o que ele queria dizer através das imagens e através do som. Gente, deve ter sido um espetáculo. Imagina Jesus falando a parábola do samaritano e todo mundo vendo aqueles quadros, o quadro nítido de Jesus contando aquelas histórias, os discípulos falando de Jesus e parecendo a imagem de Jesus para eles. Nossa, é de arrepiar. E Jesus saiu com os seus discípulos, né, de uma aldeia. Saiu já contando uma história. De uma aldeia, conversando com eles. E aí Jesus pergunta, eles estavam saindo de Cesareia. E aí Jesus pergunta para eles: quem dizem que eu sou, né? E aí começaram os discípulos a responder: João Batista, Elias, outros dizem que você é outros profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, né? Porque são os outros que diziam isso. E vós, quem sou eu para vocês, né? Quem sou eu? E aí Simão Pedro vira e fala: tu és Messias, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus vira para ele e fala: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai. Isso está em Mateus 16:16. Quem quiser ler a história toda, é muito fofo.
Então nós recebemos também muita coisa do Pai, né? É só a gente estar com o coração aberto, estar com o coração aberto para aceitar, né? Aceitar que o nosso mentor nos intua e não ficar achando que é um achismo nosso, né? Aceitar, acordar, tipo assim, nossa, hoje eu acordei achando que eu era, em vez de fazer isso, era para fazer aquilo. Mude, porque o plano espiritual está nos ajudando. A gente não pode fechar mais os nossos ouvidos. Todos nós somos médios, todos nós temos intuições, que a intuição é a mediunidade do futuro. E Camilo continua. Ao nosso entendimento, se apresentou a vida da humanidade desde os primórdios. Gente, eu queria ver isso. Imagina, desde os primórdios até chegar ao Obinal, a história magnífica do crescimento da sociedade, que lutaram sob a crosta do planeta de falanges que ali iniciaram o próprio desenvolvimento moral e mental, que nasceram e renasceram muitas vezes e depois foram atingidos foram atingidos ciclos melhores em outras moradas do universo, né? Ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. Há muitas moradas na casa do meu Pai, não é isso que está em todo o Evangelho? E quais são os 5 pilares do Espiritismo? A existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade da existência, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Esses são os 5 pilares. Então, Jesus nos passou isso tudo. Há muitas moradas na casa do nosso Pai, não há? Sim, claro que há. A gente veio de um mundo primitivo, já estamos num mundo de provas e expiações e vamos passar para a regeneração e nós vamos evoluindo a cada encarnação, vamos nos melhorando, vamos tendo mais paciência em tratar com o outro, porque o outro é a nossa ponte para espíritos mais elevados. Até que uma certa aula, Camilo conta, Aníbal apresentou-nos a figura inesquecível do meigo Rabi de Galileia, através das lembranças reproduzidas na tela magnética, com um colorido vivo e sedutor da... Gente, eu ia desencarnar ali. Eu estava morta e eu ia desencarnar, mesmo no plano espiritual. Imagina ver Jesus ao vivo e a cores assim na frente. Gente, é muito lindo. E a gente tem que pensar, avaliar, que isso tudo que eles estavam presenciando eram espíritos suicidas, criminosos no plano espiritual. Não estamos falando de espíritos superiores, não. Nem estamos falando de espíritos medianos que vão para nosso lar, vão para Alvorada Nova, vão para outras colônias, continuar o seu desenvolvimento espiritual. Nós estamos falando de suicidas que foram para o Vale do Suicida, que passaram aquilo todo com a mente danificada, que tiveram que fazer cirurgia no perispírito, tiveram que fazer várias... Quer dizer, é um espírito assim muito grosseiro. Tiveram a possibilidade de ver, através da mente de Aníbal, Jesus ao vivo e sedutor na realidade. As cenas descritas pelo expositor mostravam circunstanciadamente, com clareza impressionante, as prédicas, ou seja, as pregações, né, inesquecíveis do divino mensageiro. Os discursos sugestivos, animados pelo colorido vivo do quadro citado. Gente, tu imagina Jesus, a gente está presente, é um quadro, uma imagem vendo Jesus falar, Jesus fazendo as suas preleções, falando das suas palavras. Nossa, gente, desculpa estar lendo isso tudo para vocês hoje, mas isso não podia passar desapercebido. As lições resplandecentes das mais elevadas e pura moral, lançadas aos axes da Judéia humilde e oprimida. Jesus estava ali abraçando, vinde a mim todos vós que sofreis, que estão sobrecarregados. Não foi isso que Jesus dizia? Mas ecoados pelos recantos mais longínquos do mundo, quais convites amistosos e perenes à regeneração dos costumes para o reinado do verdadeiro bem. Porque tinha que mudar os costumes, né? Precisamos regenerar nossos costumes também.
né? O quanto antes, para podermos irmos para o... Nós não vamos para o planeta de regeneração, nós já estamos nele, nós temos que mudar para o status do planeta mudar. A gente não está indo para aqui, para acolá, a gente está no planeta de provas e expiações que está mudando seu status. E é muito bom que a gente vá. Gostaria que todos nós estivéssemos juntos ainda. Ele oferecia, através da sua oratória impecável, de suas exemplificações da vida prática, sem precedentes, como nas fulgurações imperecíveis daquela áurea doutrina, cujo alvo era a educação moral do homem, cuja finalidade era a sua exaltação para a glória da vida sem ocasos da vida eterna na unidade de Deus. E é por isso que Jesus falava por parábola do bom samaritano, a parábola dos talentos, nos mostrando que todos nós temos capacidades, todos nós recebemos talentos. Não vamos enterrar nossos talentos. E devo chegar lá com a maior cara de pau e falar: enterrei o talento que tu me deste, porque eu sei que tu é muito severo, né? O semeador, é a nossa parábola do semeador, acho ela linda, porque o semeador saiu a semear e aquela semente caiu em vários campos, e os campos significam nossos corações. Um caiu na rocha, que começou a florescer um pouquinho, depois morreu. Outra nos espinhos, começou a vingar, mas depois foi abismo. E isso quer dizer o que quando morre? Que o nosso coração aceita de primeira vontade, mas depois a gente esmorece na primeira dificuldade que a gente tem. O nosso terreno tem que estar fértil para essa semente que é o Evangelho de Jesus cair no nosso coração e frutificar, a semente crescer, se tornar uma árvore frondosa, que é a nossa fé, a nossa certeza no Pai, que é a nossa certeza que muitos melhores virão, que nós iremos crescer e sermos Cristo, sim, seremos um dia espíritos perfeitos, sim, porque foi para isso que nós saímos na mão do Criador, para que a gente viesse a dar certo. Uma vez eu escutei um cabeleireiro me dizer que o homem nasceu para dar errado. Eu falei: ai meu Deus do céu, não vou fingir que eu não escutei. A parábola do filho pródigo, aquele filho que abandona Deus, como muitas vezes nós abandonamos, né? E depois a gente volta para a casa do pai falando: Senhor, me ajuda, estava totalmente errado, preciso muito de você, né? O fariseu e o publicano é uma parábola que nos ensina a rezar, né? O publicano lá, todo humildezinho: Senhor, sou culpado, me perdoe, eu sou culpado. E ao todos formam 40 parábolas, que se eu for falar de uma por uma, a aula não acaba. Só temos 15 minutos agora, né? Então, a ovelha perdida, aquela ovelha que se desgarrou do bando, né? É aquele grupo de irmãos que um dá porque não presta, só dá dor de cabeça para os pais. O pai vai lá e traz o filho de volta. Jesus foi lá e foi trazê-la de volta, porque nenhuma ovelha se perderá no reino do meu Pai. Não é isso que Jesus dizia? E nós somos essas ovelhas. E muitas vezes a ovelha perdida. Muitas das vezes nós somos a dracma perdida, né? Muitas das vezes nós somos, se foi aquele filho que abandonou e foi embora. Porque ganhou dinheiro, porque acha que dali para frente não precisa de mais nada. Mas no que Deus instala, a nossa vida muda. E quando a vida mudar, o que vai restar vai ser a nossa fé dentro do nosso coração, para aguentar os embates da vida. E aí ele continua: vimos os cenários que serviam a ação magnificante do grande mestre. Tínhamos a impressão convincente de que estarmos ouvindo proferir o sermão da montanha, enquanto os aragens perfumosas que ondulavam docemente o cimo da coluna, que lhe fazia esvoaçar o manto, desafiando-lhe os cabelos. Ai, que linda frase, né? E ali Jesus proferiu as bem-aventuranças dele, que está em Mateus, né? Bem-aventurados o que promove a paz, os que são pobres de espírito, porque é deles que é o reino dos céus, né? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Os mansos, porque eles herdarão a terra, porque a terra da regeneração. Só vão ficar aqui os mansos,
e os pacíficos e os pacificadores. Os outros vão se adaptando a esse grupo de espíritos que já estão melhorando, porque um planeta de regeneração, o bem existe, o bem predomina, mas o mal ainda vai existir. Não aquele malzão daqui, vai existir o malzinho, que já vai estar assim, a um dedinho para poder passar para regenerado, né? Os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, aconselho a todos ler essas bem-aventuranças, que são as coisas mais lindas do mundo, mais lindas. Adorava dar aula de evangelho, gente. E as bem-aventuranças não se limitam à esperança e consolação futura, não. Mas representam uma realidade que se refletirá no íntimo de cada um, tão logo a gente identifica que nós somos humildes, que nós já temos a mansidão, a misericórdia, a brandura e a bondade, e muito mais coisas. Isso tudo está no nosso íntimo, tudo. Por isso que Jesus falou das bem-aventuranças. Os espíritos não tiram da gente o que a gente não tem para dar. Está tudo aqui dentro daqui e está tudo timbrado aqui na nossa mente. A verdadeira bem-aventurança é a integração do espírito com o Criador. Não é isso? Se a gente observar bem e ler direitinho as bem-aventuranças. E de outra vez, e Camilo continua, e de outra vez eram as margens do Tiberíades. Olha, gente, que espetáculo! Em Genezaré, pela cidade de Judéia, ou pelas aldeias pobres da Galileia, como se o seguíssemos também, porque essa tela que ele abriu, em que todos foram absorvidos, é como se eles estivessem andando ali junto com Aníbal, presenciando todas aquelas cenas, fazendo parte da massa do povo ávido de suas palavras consolatórias. Olha só, e de seus favores dulcíssimos. E ainda mais eles que eram rudes, que não acreditavam em nada, que achavam que morreu, acabou tudo, eles poderem estar presenciando o caminhar de Jesus pela crosta, pelos olhos lindos de Aníbal, mostrando para eles tudo como Jesus fez, o que ele falava, como é que ele se comportava. Gente, deve ter sido assim, e um suicida, hein? E por toda parte, em conversação com partidários, amigos ou discípulos, no templo, explicando aos exegetas, os intérpretes da época, as regras áureas da Boa Nova, que trazia ou curando, favorecendo, protegendo, consolando, exaltando, educando e ensinando. Porque Jesus foi um professor, né? Ele ensinava todo mundo de uma forma mais didática possível. Ele trazia todos esses ensinamentos de uma forma mais simples. Por isso que eu falo que toda palestra, como eu dei evangelho e gostei muito de dar, eu procuro botar ele sempre na minha vida. Uma palestra que, se não for simples, se uma pessoa não entender, não serviu. Ela tem que ser simples, ela tem que ser com palavras fáceis, com exemplos do nosso dia a dia. A aula também tem que ser simples, para que a gente consiga se ver, até como um suicida mesmo, que quem sabe que um dia fomos, como não errar, né? Tem que passar os ensinamentos de uma forma tranquila, para que você não tenha que fazer nenhum esforço, nenhuma manobra para poder entender que belo é belo. Olha que simples você falar que o belo é belo, não é isso? Que o dia está ventoso, né? Que está uma brisazinha gostosa. Para que vamos ficar rebuscando? Porque todos nós somos sedentos de saber. E é muito bom que isso seja passado de uma forma simples, para que as pessoas entendam. E se entender fácil, a pessoa consegue avançar nos livros, porque consegue entender um pouco mais e vai caminhando. E Joana de Ângeles nos diz o seguinte, num texto dela que tem como o subtítulo Segue em Harmonia. Ninguém, à sua semelhança, conseguiu ensinar pelo exemplo um comportamento favorável e harmonia íntima, tendo como base essencial o amor. Muitos falaram sobre o amor
expor em vários aspectos sobre a compaixão e o respeito às leis estatuídas, que tem contribuído para o avanço social e moral dos povos. No entanto, os ensinamentos do mestre Galileu constituem o mais extraordinário código que facilita o processo de transformação interior, auxiliando o indivíduo a vencer as más inclinações e a alcançar o apogeu do progresso. Porque o Evangelho é um manual de bom proceder. Ali está o extrato de como se amar. A gente consegue sorver do Evangelho tudo que a gente tem que fazer de uma forma simples, de uma forma fácil, de uma forma tranquila. O Evangelho tem muitas passagens de Santo Agostinho, que como ele assinou itens, capítulos lá do Evangelho, que é a coisa mais querida, né? Como as parábolas nos ajudam a refletir sobre os nossos dias, sobre os nossos hábitos, sobre as nossas inclinações ruins que ainda temos, que ainda somos espíritos imperfeitos. Tem dia que a gente fica, ai meu Deus, eu já achava que eu tinha conseguido vencer essa etapa e eu vou aqui, escorrego de novo. Não tão feio quanto no passado, mas ainda escorrego. Então, e Jesus nos mostra isso, como a gente fazer essa transformação do indivíduo das suas más inclinações. E Camilo, já estou aqui atrasada. E Camilo relata o seguinte: o Aníbal falando, né? Pacientemente tecendo comentários qual o professor emérito, cioso de clareza das teses expostas para boa compreensão dos alunos. Assim foi que fomos informados de que não apenas a Terra recebera as alvíssimas boas novas, mas também o astral inferior. Lembra quando Jesus foi pegar Judas, que tinha entregado ele, né? De uma forma errada, que não dá para explicar agora. Jesus foi lá e pegou. Foi lá pegar seu amigo. Era o seu amigo que estava nas trevas. Não tinha como Jesus se encontrar o Pai se antes descer as trevas e pegar Judas, que Judas estava tão desequilibrado pelo que fez, que ele não conseguia nem perceber que aquele homem era o Nazareno. E ele também comparecia aonde os infortúnios e as calmarias de ordem moral, convertendo os espíritos que haviam séculos ficado ali naquelas trevas, séculos tinham ficado ali naquela desordem, naquela decadência moral. Porque Jesus, se ele estivesse no dia de hoje, ele ia estar no Congresso, ele ia estar no Senado, ele ia estar nos prostíbulos, ele ia estar em locais onde precisaria de pessoas da palavra dele, para que ele pudesse auxiliar. Visto possuir ele bastante para que qualquer lugar que se apresentasse tornasse visível como lhe aprouzesse seu corpo. E aí aquele negócio, o corpo de Jesus só se assemelhava com o nosso, mas ele interiormente, ele não tinha nada a ver com o nosso, que Jesus controlava até as células dele. A gente nunca ouviu falar que Jesus deu um espirro, não é verdade? Então ele aparentava, porque um corpo de um Cristo não podia ter as deficiências que nós temos. Para isso, mas no entanto, soar o momento em que a sua doutrina grandiosa seria devidamente alcançada para o conhecimento de todas as camadas sociais. E aí vocês se lembram das mesas girantes, que na alta sociedade de Paris foi uma febre na época, que todo mundo só ia para poder ficar botando o dedo em copinho. E depois veio a terceira revelação de Deus. Aos homens já fornecia à humanidade um novo Redentor, que foi o livro dos Espíritos, né? Jesus, quando partiu, ele falou, eu vou, mas eu mandarei um outro, né, no meu lugar. E veio o livro dos Espíritos, trazendo um intercâmbio dos desencarnados com encarnados, nos trazendo essa vasta biblioteca que nós temos, os livros de André Luiz, que nos mostra que ele foi um verdadeiro repórter do plano espiritual. Foi através dele que nós vimos pela primeira vez a palavra umbral,
que a gente achava que era inferno e era uma coisa totalmente diferente. Vimos então também, não só compreendemos a razão da súbita transformação de Maria, de Magdala, tão sedutora, apontada no Evangelho do Senhor, daquele Saulo de Tarso, vaso escolhido do Messias Jesus, né? Ou seja, Maria de Magdala, ela foi desiludida, cansada do jogo de aparência, da manipulação, da falsidade dos seus clientes, até que em um determinado momento ela viu um homem cercado, cheio de pessoas em sua volta, e ela pensou, quem é aquele homem que está ali, que não exige nada em troca? Porque ela perguntou, será que existe alguém, um homem na multidão, em que consiga não fazer jogo de troca, que não tenha nada para cobrar? E até uma bela tarde ele foi e ela ouviu esse homem dizer, que era Jesus, que o amor cobre uma multidão de pecados. E aí ela, no meio do povo, ele olha para ela e fala, né? Olha para Maria Magdala e fala, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E aí Jesus desencarna, não ficava bem ela caminhar junto com os discípulos, porque ela era mulher, né? E aí ela vai se cuidar. Ela foi perguntar para Maria Santíssima o que ela iria fazer, como é que ela ia pregar. E ela fala, dá o que você sabe fazer, amar. E aí ela foi se recolher junto com os leprosos e em algum pouco tempo ela adquiriu a lepra também. Paulo de Tarso, literalmente Saulo de Tarso, ao ver Jesus no caminho de Damasco, foi o vaso escolhido por Jesus, ele cai literalmente do cavalo cego e aí Jesus pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento ele se entrega, né, inteiramente a Jesus e fala, Senhor, que queres que eu faça? E Camilo relata, a voz da consciência nos advertia de que, ai meu Deus, não... e falta muita coisa. Gente, falei demais, falta muita coisa e o tempo acabou, vou ter que parar aqui, que é uma pena. Mas eu acho que eu vou dar esse finalzinho na aula seguinte. Vou fazer um resumizinho. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não foi isso que ele fez por todos nós? E Camilo fala, tínhamos aulas práticas onde testemunharíamos a eficiência do aprendizado teóricos antes de que a prova reage de uma nova encarnação terrestre nos fornecesse a palma da reabilitação. E ao entardecer eles eram permitidos, não vou correr não, que eu não vou perder isso aqui não. Então eu vou parar aqui no Paulo de Tarso. Vocês concordam que na aula seguinte eu acabe esse finalzinho bem ligeirinho? O que você acha, Simone? Simone? Bom, eu vou parar aqui. Então, chegamos no final dessa aula. Ficou um pedacinho que eu vou terminar semana que vem, mês que vem. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, mestre amigo, agradecendo a oportunidade do curso, do estudo. Me desculpo por ter me perdido na hora. Graças a Deus. Ai, gente, desculpa, viu? Eu vou aqui dizer, estava conversando com Simone me falou que a próxima aula, como o carnaval já vai ser no início, a próxima aula vai ser dia 28/2, porque já acabou o carnaval. E quando acaba o carnaval, tudo volta ao normal, né? E a gente se reencontra no dia 28/2 com o tema Homem, conhece-te a ti mesmo, tá? E eu não sei, de repente eu acho que a aula... Não sei se deu para entender um todo, mas faltou um pedacinho hoje. Desculpa, gente. Um beijo para todos vocês. Obrigado pela presença, obrigada pela compreensão e até o dia 28. Um beijo.